Dessas 4 aí, qual é a principal coisa que, assim, cara, o moleque vai entrar no Sub-13 e vai conseguir virar um profissional, caso ele tenha todos, como você me falou, o critério, caso ele atenda a todos os critérios, qual desses 4 aí o que é em comum desses 4 que faz o moleque conseguir crescer e virar um profissional? Então, assim, os clubes hoje investem muito na estrutura, principalmente futebol de base, né? Alguns clubes já veem o futebol de base como investimento e não como custo, né? Como gasto. Então, o que eu vejo em comum é que tudo aquilo que é oferecido para o atleta para que ele possa desenvolver, todos esses 3 clubes, foram 3, na verdade, de futebol de campo, o Audax, o Vasco e o Flamengo. Os demais foram de futsal. Tá. E o futsal perdeu um pouco da sua essência aqui por causa dessa procura muito cedo pelo campo, né? Os meninos que são captados no futsal para o futebol de campo, eles, no sub-11, por exemplo, já acham que jogar futsal é coisa demais para eles. Os pais pensam dessa forma. Eu não vejo. Eu acho que o futsal ele poderia ir junto com o futsal pelo menos até o sub-16. Porque se de repente ele não der certo no futebol de campo, ele ainda tem um escape do futsal para chegar ao profissional. O futsal também é profissional. Apesar de ser um esporte, entre aspas, amador e olímpico, não é olímpico ainda, está buscando isso ainda, mas eu sei que o apelo do futebol de campo, principalmente na questão social e financeira, é muito maior. Mas acredito que isso ajudaria a gente a desenvolver mais jogadores, tanto para o futsal quanto para o futebol de campo. Acho que essa especialização precoce ela é prejudicial para a modalidade, tanto para a gente que é do futebol de campo, mas muito mais para o futsal. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente deixou de ter equipes fortes de futsal no sub-15 e no sub-17 porque os jogadores estão estão indo muito rápido para o campo. Né? Então, por exemplo, eu participei desse projeto no Bradesco, por exemplo, que é um clube que investe no futsal, que só tem o futsal, e teve um campeonato que a gente começou a competição com 6 clubes. Então, assim, é pouco, é pobre de amostra de tudo isso. Você nem consegue ver o futuro o Ronaldinho Gaúcho porque não tem. Eu lembro do Miésimo, talvez, né? Que foi o último grande clube do Rio de Janeiro. Do futsal, aí você vê o Miésimo foi um grande trabalho, aí teve um ano olímpico lá, o ano do centenário do Vasco, que o Vasco montou um timaço. Aí depois o Flamengo também tentou montar um timaço porque o Vasco também montou. E essa aí é a época que eu jogava ainda. Então, assim, é muito forte isso na minha cabeça. Aí depois o Petrópolis montou, o Teresópolis montou e o futsal do Rio foi meio que morrendo. A crise financeira atrapalhou muito, enfim. E me corrija se eu estiver errado, mais uma vez, não sou goleiro, não sou esportista, mas é muito mais barato o investimento no futsal do que no campo, não? Não tenho dúvida, é muito mais barato. Mas o campo é a possibilidade de você, por exemplo, um jogador pagar todo o projeto. Uma negociação, tu paga todo um projeto, toda uma temporada, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, assim, hoje o case do Flamengo lá tem Matheus França e Vitor Hugo, por exemplo. São 2 meninos que jogaram sub-17 ano passado comigo, que agora estão inseridos no profissional. Só uma nota agora, a multa do Vitor Hugo, 100 milhões de euros. Coisa pouca, né? Eu acho que dá pra fazer. Dá pra tomar um Guaraná. Dá pra tomar um Guaraná e comer esfirra, não? Dá, tranquilo. Então, é bastante dinheiro. Mas o futebol tem isso, tem essa particularidade. Então eu acho que a procura muito cedo desses jogadores ou das famílias em migrar pro futebol de campo fez com que o futsal esfriasse um pouco. Acho que o futsal continua sendo a porta de entrada da maioria dos atletas. Eu acho que é a melhor forma de se desenvolver os atletas até o sub-13, até o sub-14. Mas o que a mensagem que eu vou passar é que os caras realmente se preparem, porque o futebol não é para qualquer um. O futebol não é para quem sonha em ser jogador de futebol, é para que realmente quem tem condição de ser jogador de futebol. E na maioria das vezes o que a gente vê é que as pessoas acham que tem condição de jogar futebol e que não foram oportunizadas, porque foram sacaneadas, porque foram uma série de coisas. E na maioria das vezes, os trabalhos do futebol de base no país inteiro, e assim, tem muita liberdade para falar, os trabalhos são muito sérios para as pessoas colocarem a culpa nos profissionais que lá estão. Às vezes a gente não tem condição de estar no futebol e a gente quer forçar uma barra. Não dá, tem gente que não tem condição, e o futebol não é inclusivo. Ele não é. A modalidade esportiva, futebol ou o alto rendimento, ele é excludente. Só vai quem é bom, só vai quem é o melhor. Infelizmente é assim.
Entendeu? Não é um trabalho social. É a realidade, não é nem infelizmente. É a realidade. Mas é assim, né? Entendeu? Então, assim, por mais que seja o desporto da massa, que tenha muitos praticantes, o sol não vai brilhar para todo mundo. Entendeu? Então, assim, cada um tem a sua luz, cada um tem o seu caminho, vai ter a sua possibilidade de vida, mas as pessoas precisam entender que o futebol é excludente. Nem todo mundo vai chegar. No Flamengo, nem todo mundo vai chegar. Entendi. Entendeu? Cara, deixa eu fazer uma pergunta aí, bastante assim, que tem tudo a ver com a minha história, que é o seguinte, eu estudei e foi estudando que eu consegui alcançar meus resultados, né? E eu ter que estudar não me deu a oportunidade de fazer outras coisas. Eu acredito, né? E aí eu escolhi estudar. O moleque escolhe jogar bola, ele também não consegue se dedicar a outras coisas. Tô errado? Tu tá olhando para um que conseguiu fazer tudo até os 24 anos. Eu com 17 anos eu entrei na faculdade, com 21 eu saí, com 23 eu terminei minha segunda pós-graduação e continuei jogando futebol. Eu fiz tudo isso na minha vida. Então dá, né? Esse negócio de o moleque não tem nem o ensino fundamental, esquece, acabou. Dá sim, dá para fazer. E eu vou te falar, eu passei perrengue porque hoje eu tava conversando um dia desse, a terceira vez que eu bato nesse microfone. Tranquilo, vamos corrigir isso aí. Eu tava falando com os meninos e foi até uma brincadeira, porque eu era o único que ainda não tinha a situação do telefone, né? Aí, sei lá, 32 atletas. Falei, quem tem sistema operacional Android? Ninguém levantou a mão. Eu fui meter a mão assim, ó. Tirei meu telefone da bancada, botei no bolso, que o meu era o único Android. Eu falei, pô. Falei, quem anda de ônibus aí? Ninguém. Sub-17. Ninguém anda de ônibus. Todos eles andam de Uber para ir treinar. Todos. Não tem mais dificuldade. A facilidade faz com que a gente não progrida, entendeu? Então, o que eu vejo hoje é, diante da dificuldade, a pessoa desistir. Na minha época, e assim, tenho um pouco mais de idade que esses meninos, cara, eu fiz muita refeição dentro do ônibus, dentro do trem. Você tá com quantos anos? Eu tenho 44. Eu fiz muita refeição dentro do ônibus, dentro do trem. A minha marmita embrulhada num pano de prato. Eu pedia pra tia da cantina esquentar minha marmita no micro-ondas. E é por isso. Irmão, e é por isso que eu valorizo tudo aquilo que eu conquistei até hoje, entendeu? Valorizo pra caramba tudo aquilo que eu construí ao longo da minha vida, sem pisar em ninguém, sem atrapalhar ninguém, sem ferrar ninguém. Pelo contrário, ajudando as pessoas que estavam ao meu redor e as pessoas que trabalharam comigo, de repente, conseguiram alguma situação por a gente realmente conseguir conquistar ali junto. Então, assim, eu vejo hoje que as pessoas estão dando prioridade à carreira e estão deixando de formar o cidadão. As famílias, principalmente. Então, eu acho... As famílias dos atletas? Sim. Abrindo mão, de repente, de uma situação de escola em detrimento de um treino, em detrimento de um jogo. E tem um caso muito claro, assim, vem na minha cabeça quando eu vejo isso. Tinha um jogador que ele tinha 18 anos, se eu não me engano, estava no Hoffenheim. E ele tinha uma prova punk na faculdade. E ele estava jogando uma competição europeia, agora eu não lembro se ela não era Champions, não, devia ser a UEFA, alguma coisa assim. E o clube tirou ele do jogo porque ele tinha prova. E assim, quantas vezes eu vejo hoje, por exemplo, tem um compromisso escolar, não, faz segunda chamada e vamos pro jogo, porque o jogo é mais importante. Deixa eu te falar, se você, não sei se é possível, tá? Vou fazer essa pergunta que eu não sei mesmo. Se você falar assim, no meu time só vai jogar quem tiver tirar no mínimo 6, dá pra fazer? Não, impossível. Impossível. Dessa bronca não dá pra meter. Não dá, ainda não dá, né? Ainda não tem esse poder, não. Mas, assim, quando você tiver, você tem vontade de fazer? Cara, é bem complicado, né? Você falar isso, por exemplo. Você pegar o talento do seu time e tirar o cara do teu time porque ele tá com uma nota baixa, ele tá com alguma situação na escola, é muito maior do que o Mário pedindo pro cara sair, entendeu? Eu acho que o processo ele deveria ser um pouco inverso. Eu acho que a gente deveria realmente preocupar, principalmente até essas categorias sub-17, que é onde o menino deveria estar terminando o seu ensino médio, para que o menino efetivamente
conclua o seu dever de cidadão, certo? E a partir dali ele consiga investir nessa questão desportiva. Eu acho que esse tipo de bronca, porque não vai usar o celular, que tem que ter a nota, tem que ter alguma coisa da parte social envolvida, eu acho que é muito complicado para a cultura que a gente tem já estabelecida na parte esportiva do país, entendeu? Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast, tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que tá aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!